Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre anamnese e exame físico ginecológico. Antes de iniciar nossa aula, vale sempre lembrar alguns princípios básicos da ética médica. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir sempre com o máximo de zelo e respeito com o melhor da sua capacidade profissional. Ao médico, cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho da ética médica, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. Essa é a Vera, nossa paciente de hoje. O primeiro passo da anamnese ginecológica é a identificação. Nela, questionaremos a paciente sobre o nome, a idade, o estado conjugal, cor, religião, escolaridade, profissão, endereço, cidade, estado, procedência, que é o lugar de origem, e o seu telefone. O próximo passo é a queixa principal, ou seja, o motivo da consulta. Você pode perguntar o que trouxe a paciente até você e acrescentar o tempo da queixa. Na história da doença atual, vamos investigar de uma forma muito precisa o início dos sintomas, qual a característica desse sintoma, ou seja, quanto à duração, a localização, intensidade, frequência, tipo, os fatores de melhora e de piora, relação com outras queixas, evolução, além do uso de medicamentos e como a paciente está no momento da consulta. No interrogatório sintomatológico, vamos questionar sobre os diversos aparelhos cardiovascular, respiratório, músculo-esquelético, endócrino-metabólico, urológicos e gastrointestinais. Agora é a vez dos antecedentes familiares. Nele, você vai questionar sobre as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, câncer, principalmente de útero, ovário e mama, malformação congênita, gemelaridade na família e as doenças infecto-contagiosas. O próximo passo são os antecedentes pessoais. Nele, você questionará a paciente sobre o uso de cigarro, de álcool ou outras drogas, se pratica alguma atividade física, apresenta alergia a algum tipo de medicamento e se já realizou algum tipo de cirurgia. Nos antecedentes menstruais, perguntar sobre a menarca, o intervalo do ciclo menstrual, a duração da menstruação, a regularidade, qual a intensidade do fluxo e a cor do sangue. Importante também perguntar sobre a data da última menstruação. Nesta fase, você questionará sobre os métodos contraceptivos utilizados no momento e os quais foram utilizados anteriormente. Por exemplo, camisinha, contraceptivo hormonal oral, injetáveis e dispositivos intrauterinos. Nos antecedentes ginecológicos, você questionará sobre biópsias, cauterizações, cirurgias de alta frequência, se tem ou teve DSTs, se já realizou mamografia, se sim, os seus resultados e a data do último exame, se apresenta algum corrimento ou irritação vaginal, caracterizando o tempo de duração, a quantidade, coloração, odor e se já teve algum tratamento, questionar sobre alterações vulvares, como prurido e tumores, verificar se ela apresenta alguma queixa mamária. O próximo passo são os antecedentes obstétricos. Questionar sobre número de gestação, se parto normal ou parto cesárea e o número de abortamentos. Importante perguntar qual o intervalo de tempo da idade do primeiro para o segundo filho, questionar o peso do recém-nascido,
se o puerpério foi normal ou teve alguma patologia, se amamentou e por quanto tempo. Os últimos questionamentos são sobre os antecedentes sexuais. Quando ocorreu a coitarca, o número de parceiros sexuais, questionar sobre a libido, sobre o orgasmo, dispareunia, que é a dor durante a relação, e se apresenta sinusiorragia, que é o sangramento durante a relação sexual. Primeiro passo feito, galera. Vera até se sente mais segura. Agora vamos para o exame físico. Chegou o momento do exame físico. Vamos lá. O exame ginecológico satisfatório vai depender muito da colaboração do paciente e do cuidado do médico em demonstrar segurança na abordagem do exame. Antes de iniciar os procedimentos, é muito importante que o médico lave as mãos e esteja corretamente vestido, que informe cada passo do exame previamente em linguagem acessível à paciente, sendo que essa deve estar ciente de que poderá interromper o exame em qualquer momento se não se sentir confortável. Começaremos pelo estado geral da paciente. O estado geral é uma avaliação subjetiva da condição que o paciente está naquele momento. Ele pode ser bom, regular ou ruim. Nos dados antropométricos, você conferirá peso e altura da paciente, circunferência abdominal, lembrando de posicionar a trena acima da cicatriz umbilical, e segundo a OMS, o ponto de corte para maior risco de doença cardiovascular é a circunferência abdominal igual ou maior a 80 centímetros para mulheres. Fique atento. O índice de massa corporal, ou IMC, é calculado a partir do peso dividido pela altura ao quadrado. Com esse valor, você pode avaliar o estado nutricional da paciente. Baixo peso é caracterizado por um valor menor que 18,5 e sobrepeso de 25 a 29,9. Você pode conferir as outras classificações através dessa tabelinha. A temperatura pode ser aferida via axilar, bucal ou retal. O intervalo de normalidade na axilar, que é a mais comumente usada, está entre 35,5 graus Celsius e 37 graus Celsius. A pressão arterial, segundo o Ministério da Saúde, tem seu intervalo de normalidade entre menor que 130 por 85, é caracterizada como normal, limítrofe de 130 a 139, a sistólica, 85 por 89 milímetros de mercúrio, a diastólica, e já é classificado em hipertensão estágio 1, de 140 a 159, 90 a 99 milímetros de mercúrio, como na tabela. Na avaliação de pele e mucosas, é preciso uma boa exposição das regiões corpóreas analisadas, além de uma iluminação adequada para a inspeção. Preferencialmente, essa iluminação pode ser a luz natural e um auxílio também de um pequeno foco de luz. Elas podem ser feitas em duas etapas, mas sempre observando essas características: coloração, integridade, umidade, textura, espessura, temperatura, elasticidade, mobilidade e turgor, além da sensibilidade e de lesões elementares. Nas mucosas, as principais características é a coloração e a umidade. O exame físico da tireoide é realizado por meio da inspeção, da palpação e da ausculta.
A forma e o tamanho da glândula vão ser definidos ao você palpar a paciente, sendo importante descrever se há algum aumento e se ele é global ou é localizado. Devem ser descritos ainda as dimensões, os limites, a consistência, mobilidade ao deglutir, se tem nódulos, a temperatura e se existe a presença de sopro ou frêmito. A palpação, para realizar a técnica, existem 3 métodos: a abordagem posterior e 2 abordagens anteriores, sendo a mostrada nesse vídeo, como na imagem aí, a abordagem anterior, em que o paciente e o examinador estão sentados ou em pé, um de frente para o outro, e os polegares examinam a glândula, né? O examinador faz isso, enquanto os demais dedos vão ser apoiados na região supraclavicular da paciente. Agora, vamos para o exame físico da vulva e colpocitologia oncótica. O material necessário é foco de luz, mesa ginecológica, banco giratório, luvas de procedimento, bolinhas de algodão, pinça de Chiron, escovinha endocervical, espátula de Eide, Lugol, soro fisiológico, recipiente para lâmina de vidro com álcool 96 ou fixador de spray, lâmina de vidro com borda fosca para poder identificar as iniciais do paciente, espéculo vaginal. O espéculo tem 4 tamanhos: 0, virgem, 1, pequeno, 2, médio e o 3 é o grande. Eles devem ser escolhidos levando em consideração alguns critérios. Por exemplo, a idade, que quanto mais avançada a idade, menor tem que ser o espéculo. A paridade, quanto maior o número de filhos, maior deve ser o espéculo. E a obesidade, quanto maior a circunferência abdominal, também maior tem que ser o espéculo. Lembrando da postura do examinador, deve estar sempre vestido adequadamente, com o jaleco limpo, bem passado, o sapato fechado, o cabelo preso, unhas aparadas e limpas. Sempre usar luvas para o procedimento e, de preferência, o exame especular tem que ser sentado e o toque em posição ortostática. Agora, vamos realizar a inspeção estática. Para melhor visualização, você precisa realizar a tração dos grandes lábios com os dedos polegar e indicador, e o exame deve ser feito na posição ginecológica. Observar sempre a pilificação, que tem que ser no formato ginecoide, né? Tem uma forma triangular, com uma base voltada para cima, né? Então, um triângulo invertido. A fenda vulvar, como que está, fechada, entreaberta, aberta, se existe presença de secreções ou hiperemias, a formação dos grandes lábios, se são normais ou atróficos, pequenos lábios hipertróficos ou assimétricos, vestíbulo vulvar, orifícios das glândulas de Skene, clitóris, meato uretral, orifício das glândulas de Bartholin, o ímen, se é elástico, se está intacto, carúnculas iminais, que é encontrado após a relação sexual, carúnculas mirtiformes, que é após o parto natural, observar o períneo, se existem regiões de possíveis cirurgias, e o ânus. Se tem hemorroidas, plicomas, que é o espessamento, a hipertrofia da pele perianal, fissuras, prolapso, malformações. Para realizar todas essas observações, é preciso ter um bom conhecimento de anatomia do local e sempre lembrar que a região íntima feminina é bem diversificada. Na inspeção dinâmica, o examinador vai realizar novamente a tração dos grandes lábios, com os dedos polegar e indicador em forma de pinça, e vai solicitar à paciente que ela realize a manobra de Valsalva. Caso ela não consiga realizar essa manobra, você pode pedir para ela fazer força, como se fosse evacuar. Para pesquisar distopias, que seria a localização anormal de algum órgão ou uma estrutura, como prolapso vaginal anterior, o posterior ou o uterino. Já na palpação, o examinador palpa toda a extensão da vulva, tentando identificar tumores, cistos e linfonodos. Expressão. Técnica: expressão de uretra e das glândulas parauretrais através da introdução do dedo indicador
no terço externo da vagina e compressão da parede vaginal anterior, com observação da saída de secreção purulenta através do ósseo da uretra e das glândulas parauretrais. Agora é a hora do exame especular. Então vamos para a introdução do espéculo. Você deve afastar os grandes e pequenos lábios com o polegar e o terceiro dedo da mão esquerda, para que o espéculo seja introduzido suavemente na vagina. A mão direita que introduzirá o espéculo deve segurá-lo pelo cabo. O espéculo é introduzido fechado e com o pino para baixo. Apoia-se o espéculo sobre a fúrcula, ligeiramente oblíquo, para evitar um trauma uretral, e faz a introdução dele de forma lenta. Antes dele ser completamente colocado na vagina, ele tem que ser rodado, ficando as válvulas paralelas à parede anterior e posterior da vagina, posição que ocupará no exame, e o pino sempre para baixo. Segurar a mão esquerda, o cabo, e roda o pino com a mão direita. Abrir o espéculo, encaixando cuidadosamente no colo do útero. O exame especular, ele deve ser realizado descrevendo as paredes vaginais, rugosidade ou lisa, presença de secreção, comprimento, elasticidade, as características do colo, volume, coloração, forma, cilíndrico ou plano, por exemplo, epitelizado ou com mácula rubra, forma do orifício externo, pontiforme, circular ou transverso, aspecto do muco cervical, se translúcido, esbranquiçado, purulento ou sanguinolento. Colpocitologia oncótica. Para esse procedimento, vão ser necessários luvas, algodão, espéculo vaginal, espátula de aire, escovinha endocervical, pinça, lâmina de vidro de borda fosca e recipiente para essa lâmina, soro fisiológico e Lugol. O primeiro passo é usar a espátula de aire para fazer a coleta da ectocervix. Girar 180 graus ao redor do colo do útero, colocando a parte mais longa no canal. Retirar e segurar com a outra mão. O segundo passo é usar a escovinha endocervical para fazer a coleta da endocervix. Dar uma volta de 180 graus, retirar a escovinha e então passar na lâmina de vidro identificada com o nome da paciente. 3. Passar a espátula de aire e a escovinha endocervical na lâmina de vidro, na região onde não tem nenhum material, e fixar esse material na lâmina de vidro, identificada com um álcool 96 ou com spray. Observação: aplicar o material na lâmina de vidro passando apenas uma vez e de uma forma homogênea, não espessada. Vamos realizar agora o teste do iodo, ou teste de Schiller, que é realizado após a coleta do Papa Nicolau para não interferir no resultado do exame. Técnica: você aplica a solução de soro fisiológico diretamente no colo uterino. Utiliza a pinça com algodão para espalhar o material. Retira e descarta o algodão. Aplica a solução de Lugol na região do colo uterino e vagina. Espalha novamente com algodão na pinça. E depois analisa o colo e a vagina. É fisiológico o colo do útero corar com o iodo e ficar com essa coloração marrom, como mostrado na imagem. Então, o teste pode se apresentar positivo para a situação normal, com essa cor acastanhada, escura. E pode se apresentar também negativo, com essa coloração amarelada, mostarda, com as bordas bem delimitadas, e para isso precisa realizar uma biópsia da área ou uma colposcopia. São casos de lesões atípicas, ou então pode representar uma infiltração de células carcinomatosas. Após todo esse processo, você faz a retirada do espéculo. Para retirá-lo, você precisa tracionar cuidadosamente ele para liberar o colo uterino. Na retirada, você observa as paredes da vagina, fecha lentamente o espéculo, voltado à posição de entrada e fechando as válvulas. Agora vamos para o toque.
Nessa técnica, você precisa, com o polegar e o quarto dedo da mão dominante, fazer o afastamento dos pequenos lábios da vulva, introduzir o segundo e o terceiro dedo. O toque ele pode ser realizado de maneira unimanual, toque simples, ou bimanual. No toque unimanual ou simples, você vai avaliar as paredes da vagina, observando a elasticidade, a capacidade, a extensão, superfície, se há irregularidade, sensibilidade, a temperatura, os fórnices, né, presença de tumoração. O colo uterino, você pode mobilizá-lo para ver se a paciente sente dor, posição dele, se é anterior, posterior ou lateralizado, e a consistência, se fibroelástico, que é semelhante à nossa cartilagem nasal, não grávida e amolecido, semelhante ao lábio, e quando grávida. Toque bimanual. Realizar o toque com auxílio da outra mão, na região do hipogastro, pressionando ele para avaliar a posição do útero e o tamanho desse útero. Os dedos que estão na vagina pressionam os fórnices laterais e a outra mão pressiona as fossas ilíacas direita e esquerda, para verificar se tem tumorações, anexos palpáveis, se a paciente sente dor. Caso ela não tenha dor nem presença de tumores, considerar esses anexos livres. Após realizar o toque vaginal, é importante que você classifique a consistência e espessura da parede, mobilização, orifício externo, posição do útero e anexos, se palpáveis ou não, dolorosos ou não, se o volume é normal e a presença ou não de tumores. E também a sensibilidade. Uma descrição fisiológica seria consistência de colo fibroelástica, parede sem tumoração, mobilização do colo, não refere dor, orifício fechado, posição do útero, né, se verso flexão, médio verso flexão ou retroversão e anexos livres. É isso, pessoal. Para a produção desse vídeo, usamos o Manual de Habilidades Profissionais da UEPA, Universidade do Estado do Pará. Por hoje é só. Para mais informações, consulte o nosso e-book. Tchau!